Oi, gente. Então, aqui no inverno, lembre-se que a gente precisa fazer de um escaldapé, né? Um escaldapé bem feito é muito importante. Fazer um escaldapé é bom de todo jeito, mas assim, o que a gente mais vê na internet, às vezes teve vezes até que eu procurei figuras, né, para representar esse tratamento numa aula que eu fui dar, e não tinha. Tinha só pezinhos lindos e maravilhosos dentro de uma bacia bonita, cheia de pétalas de flores, tal, que é um escaldapé, mas não é um escaldapé terapêutico. Então, vamos falar aqui como fazer um bom escaldapé terapêutico, ok? Primeiramente, o que você precisa? Um balde grande que chegue até mais ou menos a altura dos seus joelhos. Esse balde, infelizmente, hoje em dia não se pode dizer procure um recipiente adequado de madeira, porque não vai existir, né? Existiam alguns até de zinco, que recentemente ainda existiam, mas ultimamente também não achei mais. Ou seja, resumo da ópera, infelizmente a gente acaba caindo no plástico. Mas é melhor fazer no de plástico do que não fazer um escaldapé. Então vamos usar o que nós temos, ok? Que é um balde de plástico de um tamanho adequado, ou seja, até quase o seu joelho, mais ou menos. A água quente, quente esperta, como se diz aqui. Esperta é o suficientemente quente, de modo que não queime você, né? Mas que seja bem quentinha mesmo. Espertinha, que seja mais do que morna. É bom uma toalha grossa para você cobrir seus ombros, suas costas e não ser acometido por um vento, uma frieza que dê uma diferença de temperatura. Porque seus pés vão estar mergulhados quase até o joelho nesta água bem quente. E em cima dos seus joelhos, coloque uma outra toalha cobrindo as pernas, né? Você vai com uma canequinha, então o próximo elemento é uma canequinha, você vai pegando a água do balde, água quente, né, bem quente, e vai jogando no joelho. Pegar a água com uma canequinha do balde, ou mesmo de uma outra chaleira que você tem auxiliar do lado, e jogar em cima do joelho é uma sensação muito agradável durante o escaldapés. É muito terapêutico este movimento da água escorrendo sobre os seus joelhos e caindo em direção à perna. É muito confortante, é muito repousante e é extremamente terapêutico. Recomendo que você experimente e depois me conte como é que é fazer um escaldapé com esse plus e sem ele, sem esse extra, esse ato, né, simples, mas que é um enriquecedor do tratamento, porque daí vai se realmente estimular um ponto perto dos joelhos, que ele é um ponto de estímulo à imunidade. É o E36, um ponto onde os japoneses batem muitas vezes durante o dia. É o ponto de vitalidade. Então, recomendo que você jogue água quente aí e depois também use esse costume japonês, né? De bater neste ponto, 4 dedinhos abaixo do joelho, na lateral externa da perna. Que mais? Você precisa, então, ficar nesse banho quente, com a água quente nos pés, por uns 10 a 15 a 20 minutos, o que for confortável para você. Claro que a água vai esfriar rapidamente, né? Porque é frio, a água está bem quentinha, então você deve ter ao lado uma chaleirinha com água quente para ficar completando e ficar até o final do escaldapé com a água na mesma temperatura que iniciou, porque daí sim seu tratamento vai ser bem terapêutico, bem adequado, né? Não se deve deixar essa água esfriar e você tirar os pés do escaldapé com a água já morna, porque aí você vai ter perdido bastante da ação terapêutica do escaldapé.
Então, sempre é muito importante uma chaleirinha do lado cheia de água quente para você ir completando, tá certo? Terminou o escaldapé, seus 20 minutos regulamentares lá na água quente. O que devemos fazer? Um rápido banho de água fria, 1 minuto, 2 de ducha fria, ou com um caneco de água fria, jogando em cima de pés e pernas, né? Você pode fazer lá no box. Se não for no box, põe as pernas e o pé no outro balde e faz esse banho frio por 1 minuto ou 2, apenas para que a circulação retorne ao natural, ao normal, não fique essa perna vasodilatada se você for andar por aí, tá certo? Tirou desta ducha fria, vai fazer o quê? Secar muito bem, especialmente no meio dos dedos, para que não fique com resíduo de umidade e posterior formação eventual de algum fungo. E sempre é indicado que você então coloque uma meia e fique com os pés quentinhos. Depois do escaldapé, sempre é importante no inverno, como a gente já falou, manter os pés quentes, mesmo que você seja encalorado, viu? Porque se você for encalorado e mantiver os seus pés frios, ao longo do tempo isso vai gerar uma frieza dentro, uma friagem, né, armazenada. A gente chama de frio perverso, que vai ficar aí armazenado em algum lugar do seu corpo e algum dia isso poderá dar algum desequilíbrio. Mesmo os encalorados podem se beneficiar de um escaldapé. Portanto, não tenha medo de fazer um escaldapé, ele não vai elevar a sua pressão, muito pelo contrário, ele é hipotensor, ele é um descongestionante do excesso de agitação mental ou emocional. Então, pessoas que pensam muito, trabalham muito com a mente, são muito agitadas, ou muito ansiosas, né? Várias questões aí de aceleração mental, elas são tratáveis com o escaldapé. Muito bem. Lembre disso. Depois do escaldapé, mantenha os pezinhos quentes e se agasalhe para poder sair ao mundo, ao vento e às intempéries aí, tá certo?